Olá, eu sou o Alexandre e você está assistindo a série The Right Way, uma série onde em cada vídeo a gente vai aprender alguma coisa da forma correta. E no vídeo de hoje a gente vai ver basicamente 3 dicas, vou passar 3 dicas, 3 ideias de como você pode começar a aprender programação ou começar a aprender como se tornar um programador 10x de agora, Então a minha ideia é ser tipo dicas práticas das quais você pode ver essas dicas e começar a fazer agora. Eu vou começar aqui passando algumas dicas e a primeira coisa que eu quero passar de dica aqui para vocês, a primeira dica mais importante que você tem que saber como desenvolvedor, aliás, antes de uma dica, que não é nenhuma parte dica, é que você tem que entender que o nosso trabalho como programador, a maior parte das coisas que a gente faz não é ficar fazendo design de software, arquitetura, não. O que a gente faz no fim do dia é editar um monte de arquivo de texto. A gente faz abrir arquivo de texto, editar, escrever texto. É isso que a gente faz. Nossos códigos não são nada mais, nada menos que um monte de texto, texto. Então nossa profissão, se for ver, é muito parecida com um escritor, que ficam escrevendo livros e livros, só que a gente escreve software. A diferença das nossas coisas é que elas têm que serem estruturadas de certas formas específicas para funcionar. Do mesmo jeito que uma história de um livro tem que ter um começo, início, meio e fim, uma trama bem definida e tudo mais, nossos códigos também, eles têm que ter um início, meio e fim bem definido, uma trama bem definida e fazer uma coisa bem feita, tanto para as outras pessoas lerem nosso código, quanto para ele funcionar de fato no mundo real, tá? E eu vou passar algumas ideias aqui para a gente ter em mente quando estiver programando, tá? Primeiramente, conheça o seu sistema operacional e consiga usar ele sem uma interface gráfica, tá? Essa é a primeira dica que eu quero passar para você. Você tem que entender o seu sistema operacional e conseguir usar ele mesmo sem uma interface gráfica. Se você ver meus vídeos de issues aqui, por exemplo, você pode ver que eu quase não uso interface gráfica para nada. Eu uso só o meu terminalzinho aqui e eu vou programando com o meu terminal aqui no meu sistema Unix, no momento que eu uso macOS. Mas eu vou programando aqui sem usar uma interface gráfica. Então você, como programador, você tem que entender como você vai usar o seu sistema operacional mesmo sem ter uma interface gráfica. E isso pode ser até o Windows, macOS, Unix, não importa qual que é o seu sistema operacional, você tem que saber usar ele sem uma interface gráfica. O Windows é um pouco mais complicado, porque é tudo no botão, né? Você tem que ir lá, o mouse, right click no canto, aceitar contraste não sei o que, clicar no botão. É muito mais complicado o Windows pelo fato de que você tem que clicar em muita coisa, dá muita interface gráfica e no fim do dia as ferramentas que não são interfaces gráficas são meio difíceis de usar. Se você já configurou um NTP no Windows, por exemplo, você sabe do que eu estou falando. É uma coisa muito mais sofrida você configurar um Windows pelo terminal, um Windows sem ter uma interface gráfica, porque ele foi feito muito mais para funcionar. Então, os comandos que eu vou passar aqui para você, eu vou passar alguns comandinhos básicos aqui de navegação e de uso de Unix, e eles vão funcionar em Unix, e não vão funcionar em Windows, obviamente. O Windows tem comandos parecidos para fazer a mesma coisa, mas lembre-se, busque você entender o que o seu sistema operacional usa e como você pode navegar por ele. Inclusive, esses comandos que eu vou passar aqui você pode usar no WSL do Windows. Se você estiver usando, um Ubuntu no WSL, vai funcionar normal, porque é um sistema Unix. Então, é mais ou menos isso, tá? E uma coisa também importante, você não precisa saber todos os comandos do mundo para ser um programador TN. Você não precisa saber todos os atalhos do Vim, todos os comandos terminal, todos os comandos de temporação. Não, você precisa saber poucas coisas das quais você consiga trabalhar com essas poucas coisas e usar bem. Eu sou um programador TN, eu escrevo muito rápido código, eu faço muita coisa muito rápido. Mas isso não é porque eu conheço todos os atalhos do Vim, por exemplo. Não, pelo contrário, meu conhecimento de Vim é bem medíocre. É pelo fato de que eu uso muito bem tudo que eu conheço. Eu uso tudo que eu conheço, eu uso ele muito bem, tá? E a primeira coisa que eu quero passar aqui é alguns comandinhos de Unix para você. A primeira coisa, se você estiver querendo começar a programar no terminal, se estiver querendo começar a usar o seu computador sem usar a interface gráfica dele, se você quiser aprender a usar um computador sem ter a interface gráfica dele, algumas coisas você vai ter que precisar, logo de cara, as primeiras coisas que você vai precisar vão ser uma forma de você listar os diretórios, uma forma de você ver um arquivo, uma forma de você editar um arquivo de texto, como eu falei no começo, tudo é arquivo de texto que a gente faz. E basicamente isso, você precisa conseguir navegar entre suas pastas, editar arquivo de texto e procurar uma coisa ou outra no seu sistema. É isso, nada mais, nada menos que isso, tá? Eu vou passar basicamente alguns comandos assim. E alguns comandos, os quais eu sempre uso aqui. O primeiro deles é o CD. Se eu mandar um CD aqui, por exemplo, 1×10, eu vou navegar numa pasta. CD significa eu acessar um diretório específico. Então, sempre que você mandar CD aqui no terminal e alguma pastinha, você vai para essa pasta. E se você quiser listar quais pastas tem no seu diretório atual, você pode usar o comando ls. ls, ele lista todas as pastas, arquivos que tem nesse diretório. Eu costumo usar o ls com duas flagzinhas, -la.
Sempre que você digita um comando no terminal e você passa alguma coisinha aqui do lado, a gente conhece esse tracinho assim como flag. E o nome desses negócios que a gente passa na frente são as flags dele. No caso aqui, eu estou passando duas flags para o LS, o L e o A, que eu estou basicamente dizendo para ele mostrar os meus arquivos aqui em uma lista e mostrar os arquivos ocultos. Eu acho que é o A, que eu não lembro exatamente qual que é a descrição dele, mas é para listar esse. E se você não souber qualquer comando de Unix, você sempre pode usar um outro comando muito bom, chamado man. Pode mandar man ls, por exemplo, ele vai te dar o manual desse CDS, ele vai te dar o manual disso tudo. E se você abrir um man alguma vez na sua vida, você deve estar querendo saber como que você navega nesse manual. Você pode navegar nesse manual com D para ir para baixo, U para subir, para scrollar. Você pode D para andar para baixo, U para scrollar. E se você digitar a barrinha aqui para a direita, essa barrinha aqui para uma barrinha aqui slash, você pesquisa alguma coisa. Então eu posso pesquisar aqui "-a", por exemplo, e dar um enter. Ele vai ali bem no "-a" aqui e me mostra o que é a opção. Include entire director with hostname. E aí aqui é uma forma de você ler o manual. Aqui você está lendo um manual de uma ferramenta. E para você sair do manual, você só apertar Q. Então você manda ls "-a", você navega nele aqui com D para baixo, U para cima e Q você sai. That's it. Só isso. Simples assim, tá? Então a gente tem um CD, o CD para ir para o diretório, o ls para listar os diretórios, as coisas que tem nessa pasta, o man para ver o manual de alguma ferramenta específica, até man CD, por exemplo, você pode ver com qualquer manual do CD. Eu acho que quase a maioria das ferramentas Unix que você estiver usando atualmente, você vai ter um man no nome da ferramenta. E você sempre pode usar o man e a ferramenta para pegar o manual dela e aprender de fato como que ela funciona, tá? Então, ls, cd e man. E agora, alguma coisa que você pode querer ver aqui também, pode ser que você queira ver o conteúdo de um arquivo no terminal. Você queira ver, por exemplo, o que tem nesse 1x10 serve, not more aqui. Pode ser que eu queira ver alguma coisa que tem aqui nesses arquivos aqui, por exemplo, simplemd. Como que eu posso ver algum arquivo? Como que eu posso ver algum arquivo no terminal? Você pode usar o comando cat e o nome do arquivo. Por exemplo, cat simplemd. E aí você vai ter o conteúdo do arquivo. Esse aqui é exatamente o conteúdo do arquivo. Então, ls lista, cd eu vou para o diretório e cat eu vejo algum arquivo específico ali. Se você quiser voltar ao diretório que você está com o cd, você pode usar cd dois pontos e você volta um diretório acima do que você estava. E o cd você vai para o diretório que você quer. Então basicamente isso, ls, cd, cat e man a gente tem. Ah, uma coisa interessante, se você tiver dentro um cat aqui, um arquivo gigantesco, você vai querer, por exemplo, filtrar alguma coisa. Às vezes você está no terminal e você quer ver se algum arquivo tem um conteúdo específico. Existe uma coisa muito legal de Unix, assim, sistema Unix, que se chama, que é a Pipe Operator. O que é a Pipe Operator? Se eu mandar um cat simples aqui e mandar um pipe, o que esse pipe vai fazer aqui? Esse pipe aqui, na verdade, é essa barra aqui para cima. Ela vai jogar o resultado desse comando aqui para o próximo comando da frente dele. No caso, o comando que eu uso muito aqui, que eu uso muito porque eu estou fazendo, é grep. Grep tem várias outras formas de você usar. Você pode mandar aqui um man grep, que você vai ter o manual dele e como você pode usar ele da melhor forma que você quiser usar ele. Mas o que eu uso muito eu uso ele pipeando as coisas, porque a gente pode mandar um cat sim.md, pipear para o grep e mandar alguma palavra. O que o grep faz? Ele basicamente pega pedaços da palavra que você passar. Então, por exemplo, eu estou mandando cat sim.md, dentro desse arquivo tem isso aqui. Se eu mandar um grep hacking, ele vai só trazer a linha que tem um hacking. O grep funciona por linha, por barra n, assim, por barra linha específica. Então, ele vai pegar a linha inteira que der match na palavra do que você passar. Então, por exemplo, se eu der um grep tudo aqui, por exemplo, ele deu um match aqui, ó, tudo, que ficou até vermelhinho, e na palavra estudo, que está na mesma linha. Então, usar o pipe com grep eu uso muito para fazer qualquer coisa. Inclusive, para qualquer coisa você pode usar o pipe com grep. Por exemplo, eu posso mandar um ls-la, pipe, grep 1x10. E daí ele vai mostrar para mim só os que tem palavra 1x10. Então, esses 4 comandinhos são os que eu praticamente mais uso na minha vida como programador. Eu uso ls pra caramba, eu uso cd, eu uso cat, eu uso pipe grep algum comando. Então, se eu quero ver se tem um diretório específico nessa pasta, eu posso mandar um ls-la, grep simple aqui, por exemplo. Aí eu pego vejo que tem esse arquivo aqui, e aí eu posso dar um cat nesse simple.md. Entende? Então, esses aqui são os comandos mais básicos, mais simples que você pode começar a mexer agora. Então, se você começar a mexer no sistema operacional, você começa usando esse simples comando. Você não precisa saber muito, só precisa saber usar isso muito bem.
Então, no começo é meio estranho quando você for começar a usar esses comandinhos aqui. Mas você vai ver que eles são bem simples aqui. E no fim do dia não é tão complicado assim. Você vai acostumando com eles, assim, acostumando a movimentar para isso aqui, tá? Então, a primeira dica de todas é: conheça o seu sistema operacional e saiba usar ele sem nenhuma interface gráfica. Consiga navegar pelas pastas e ver conteúdo de arquivos sem precisar de uma interface gráfica. Somos programadores, editamos arquivos de texto, então você precisa saber usar o seu sistema operacional sem ter uma interface gráfica, tanto para você encontrar arquivos de texto, quanto para navegar nos seus arquivos internos. Primeira coisa. Segunda coisa que você precisa saber aqui é uma dica bem clássica, que é Know One Editor and Notes Editor Well. Tá? Aqui é uma frase clássica de programação, que é: conheça um editor e conheça esse editor de texto bem. E o que eu quero dizer com editor de texto, tá? O que eu quero dizer com editor de texto é que você tem que conhecer um editor de texto do qual ele não tem uma interface gráfica, um editor de texto do qual você consiga acessar, sei lá, um servidor num Raspberry Pi ali e você conseguir editar um arquivo de texto. Porque como eu acabei de falar, é bom você conhecer um sistema operacional sem conhecer um sistema operacional, conseguir usar um sistema operacional sem usar a interface gráfica. Esse é o primeiro ponto. Se você conseguir usar um sistema operacional sem interface gráfica, você está no caminho de um 10x, tá? E aí a segunda coisa, você precisa conhecer um editor de texto qual você consiga usar esse editor de texto sem ter uma interface gráfica, tá? Como assim sem ter uma interface gráfica? Eu consigo abrir um editor de texto aqui no meu terminal. Ao invés de eu fazer, hoje em dia é muito comum você ver o pessoal usando Visual Studio, com o Visual Studio grandão na tela e um terminalzinho pequeno ali no cantinho. Eu, na minha opinião, acho isso extremamente bizarro, você colocar um terminal dentro de um editor de texto. Sei lá, igual você colocar um avião dentro de um Fusca, porque o terminal você tem total poder do seu sistema operacional, enquanto o Visual Studio é uma coisa bizarra lá da Microsoft. Então, é muito importante você entender um editor de texto do qual você consiga usar ele sem uma interface gráfica, do qual você consiga usar ele no terminal. É importante você conhecer um editor de texto que não depende de interface gráfica, porque você vai conseguir configurar uma máquina tranquilamente, sem precisar depender de uma interface gráfica, e você vai conseguir tanto usar essas ferramentas que eu estou passando agora de sistema operacional em conjunto com esse editor de texto. Então, sei lá, você quer editar um arquivo aqui, você vai dar um ls-lda na pasta, e aí você precisa editar esse simple.md aqui. O que geralmente as pessoas fazem? As pessoas geralmente vão lá e abrem o Visual Studio Code e editam esse arquivo aqui. Ou então a pessoa vai lá, tem o Visual Studio Code grandão na tela rodando, roda uma appzinha em Node embaixo ali no terminalzinho pequenininho e usa o editorzão lá, IDEzona grandona dela para editar os textos. Eu acho isso ruim porque, igual eu acabei de falar, eu acho que é igual colocar um avião dentro de um Fusca. Então, eu acho que é muito melhor você colocar o seu editor de texto dentro do seu terminal, ao invés de fazer o contrário, colocar o seu terminal dentro de um editor de texto. Eu acho que isso é muito mais vantagem. E aí o editor de texto que eu mais uso atualmente, que eu venho usando assim, é o Vim. O Vim para mim é o melhor editor de texto que tem. Por que eu acho que o Vim é o melhor editor de texto? Porque ele vive no terminal. Eu consigo mandar um VI aqui no terminal e eu tô no meu Vim aqui no terminal. Eu não preciso abrir um editor de texto, não preciso abrir uma interface gráfica. Ele funciona bem em qualquer lugar. Distribuições Ubuntu, Debian, elas já vêm com o VI instalado por padrão. Várias distribuições Unix já vêm com o VI nativo, você não precisa nem instalar nada, então você sempre vai ter o Vim já disponível para você. Então, o Vim para mim é um dos melhores editores possíveis. Também a filosofia dele é muito boa, principalmente para nós 10x. Por que a filosofia dele é muito boa para nós 10x? Porque ele prega que a nossa mão fique só nessa parte do teclado. Então, quando você estiver programando no VI, você vai usar basicamente só esse pedaço do teclado. Você não precisa do mouse, não precisa de nada. Tá? Tudo que você precisa nessa área aqui. E é interessante que ele funciona com modos. Eu tenho um vídeo bem completo aqui, bem completo não, né? Um pouco mais completo do que esse aqui, passando algumas dicas de Vim. Hoje eu quero só passar alguns comandinhos básicos para você editar e conseguir sair de um arquivo em texto. O VI, por exemplo, você mandar um VI e o nome de um arquivo, você vai abrir esse arquivo no seu Vim, padrão. Você mandar tipo um VI ou Vim e o nome do arquivo, você vai abrir esse arquivo no Vim. Tá, e a primeira coisa que você vai querer saber é como sair do Vim. Como sair do Vim, você pode sempre apertar ESC *Q. E aí você volta pro Vim. Por que eu tô falando ESC? Porque o Vim, ele consiste de modos. Quando você abre o Vim, você vai estar no Normal Mode. Como você pode notar aqui embaixo, eu estou no Normal Mode. Se eu apertar o I, eu vou entrar em Insert Mode. Se eu apertar o ESC aqui, ó, eu volto para Normal Mode. E aí eu passo a apertar *Q. Então por isso que eu falei ESC e *Q. Porque sempre que você entrar em Insert Mode, você pode apertar o ESC, você sai para Normal Mode e você sai com o que você sai do arquivo. Então, algumas coisas. No VI, quando você acessar ele da primeira vez, ele vai estar em Normal Mode.
E normal mode a gente pode usar para navegar pelo Vim as teclas J para ir para baixo, K para ir para cima, L para ir para a direita e H para ir para a esquerda. Você também pode usar as teclas do teclado, se eu tiver muito confortável com isso, mas o jeito certo do Vim, como eu falei, para você usar só uma área do teclado, é essa parte aqui, é você usar só essas aqui, porque sua mão está muito próxima das outras teclas. Olha só, minha mão está muito próxima do I aqui, que eu consigo começar já a editar, e muito próxima aqui do ESC também, para eu voltar. Então, você, quando entrar no arquivo, você vai estar em Normal Mode, e você pode usar essas teclas para navegar. E uma vez que você estiver navegando, você deve querer saber como editar esse arquivo. Para editar esse arquivo, você pode simplesmente apertar I, e você vai começar a editar no meio de onde você estiver. E você pode editar qualquer coisa aqui, que ele vai ser simplesmente colocado no buffer que você tá. Aí você pode apertar ESC, e se você quiser salvar esse arquivo, ó, uma vez que eu apertei ESC, eu voltei para Normal Mode. Beleza? Estou em Normal Mode. Aí se eu quiser salvar esse arquivo, eu posso apertar W para salvar ele. E aí eu salvei ele novo. E eu posso apertar Q para sair dele. E se eu quiser confirmar que eu salvei, posso mandar um cat nele. E você pode ver que está aqui o meu conteúdão que eu coloquei lá nele. Então vim, nome do arquivo, eu edito ele. E eu entro no modo de edição e eu consigo editar qualquer coisa aqui, ó. Consigo editar qualquer coisa normalmente. Just do... tô editando aqui com o Vim normalzão, ó. Igual se eu fosse um editor de texto padrão, editando como se tivesse a única coisa que eu não tenho mouse, tá? Então, aí eu consigo navegar e editar aqui o arquivo. Aí alguma outra coisa, talvez você queira, eu vou editar aqui, eu vou ir colocando várias aqui, ó. Vou colocando blá 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 blá, só pra deixar um arquivo grandão aqui, pra mostrar como você pode scrollar nele, tá? Beleza. Coloquei várias coisas aqui. Eu apertei ESC aqui, 2.w, e 2.x, por exemplo, você salva o arquivo e já sai dele. Então, você apertar 2.x, você salva e já sai. Entrei. E aí eu posso ir navegando com ele com o J, igual eu falei. E apertar Q e sair. E se eu quiser scrollar nele, eu posso apertar Ctrl D, Ctrl U, eu vou pra cima. Ctrl D eu vou pra baixo, olha. Ctrl U eu vou pra cima. Ctrl D pra baixo, Ctrl pra cima. ESC sai, Q sai. É isso que você precisa saber de Vim por agora. Só isso, não precisa saber de mais nada de Vim, só isso. Você consegue andar no arquivo em Vim, você consegue abrir um arquivo em Vim, você consegue editar um arquivo em Vim agora, sair do arquivo em Vim. E boa, no começo vai ser muito foda você começar a lembrar desses comandos, a lembrar que tem mode e tal. Principalmente se você estiver querendo editar algum arquivo aleatório, você vai ficar perdido. Eu entendo, você vai ficar perdido no começo. Mas se esforce a usar isso dessa forma. Use exatamente só esses comandos que eu passei, que você já vai começar a usar da melhor forma. Se você quiser um conhecimento um pouco mais aprofundado em Vim, eu tenho um vídeo só falando de Vim aqui que vai te ajudar mais ainda que isso. Mas é só isso. Tipo, você sabendo isso aqui que eu te passei, andar com J aqui, editar o arquivo I, você consegue editar, ESC você sai, 2.w você salva, 2.q você sai, só. Se você souber só isso, você já consegue editar o arquivo em Vim. Você não precisa de muito para editar em Vim, tá? Eu quando comecei a programar, eu editava arquivo em um editor de texto que era o editor de texto do Mirk, que é pior que o Notepad. Ele não tem syntax highlight, não tem save, ele, se você vai fechar, ele não te avisa que tem coisa unsaved que você precisa salvar. É horrível, não tem nada, não tem absolutamente nada. Tipo, esses comandos que eu tô passando de Vim pra você é mais do que eu tinha quando eu comecei a programar. Quando eu comecei a programar, eu sabia menos que isso e eu sofria muito mais que digitar essas teclas aqui. Então, isso aqui que eu tô passando de Vim já é suficiente para você começar a programar em Vim. Não tem desculpa, você pode começar a programar com isso aqui. Não precisa de mais, só isso. Igual eu falei, você não precisa saber todos os atalhos do Vim, nem todos os atalhos do sistema operacional, nem nada. Você precisa saber poucas coisas e utilizar essas poucas coisas muito bem, ok? E a terceira e última dica que eu vou passar aqui para você é know how to multitask, tá? Saiba fazer multitask, saiba fazer multitarefas usando seu terminal, usando uma coisa sem interface. E como assim? Por exemplo, vocês podem ver aqui que eu tô com duas tabinhas. Se eu conseguir aqui, eu consigo abrir outra, eu consigo abrir mais uma outra aqui embaixo. O que é que eu tô usando para fazer toda essa maluquice que eu tô fazendo? Eu tô usando uma ferramentinha muito cool chamada Tmux, tá? É Tmux que eu tô usando aqui. Tmux é um multiplexer terminal, se não me engano. É multiplexer terminal. Esse aqui é o nome dele. A grosso modo, isso aqui que ele faz, ele deixa eu abrir múltiplas tabs do terminal em uma única instância terminal. Então, aqui eu estou numa instância só do terminal, só que eu tenho múltiplas tabs, ó. Tem uma janelinha aqui, uma outra janelinha aqui, uma janelinha aqui. Eu consigo abrir uma outra tab aqui, ó, que fica diferente. Eu consigo voltar para elas e para outra. Então, isso aqui é o multiplexer terminal. Como você pode começar com o Tmux do nada? Você pode, primeiramente, ir no site deles e instalar esse. Tem todo um manualzinho de como você vai instalar, dependendo do seu sistema operacional. De novo, o Windows vai ser mais bizarro, você vai sofrer mais.
Eu aconselho você a não usar o Windows, mas você vai sofrer mais um pouquinho, mas dá para você instalar também. Se você estiver usando WSL do Windows, Win aí, você está usando o Unix, não está usando o Windows. Uma vez que você instalou o Tmux no seu terminal, você vai ter um comandinho, ó, eu acabei de sair do Tmux agora, eu saí do meu Tmux está limpo. Outro comandinho de Unix que você pode usar é o clear. Sempre que você digitar clear na sua janelinha, ele vai limpar o texto dela. Significa que ele apagou? Não, se você usar o mouse para scrollar para cima aqui, ó, igual eu estou usando o mouse agora, você consegue ver o conteúdo que estava antes. E até uns conteúdo meio doido ali. Mas o clear, ele limpa seu buffer atual aqui na sua janela. Então, comandinho legal também. Uma vez que você instalar o Tmux, você vai digitar Tmux em um diretório, e ele vai abrir isso aqui para você. É uma coisa parecida com isso aqui. A sua barrinha aqui embaixo provavelmente vai ser de outra cor, mas ele abre assim. E como que funciona isso aqui tudo? Aqui embaixo, onde você está vendo, ele tem uma coisinha que a gente chama de status bar. Ele tem o status de tudo que você está aberto aqui. Ele tem geralmente o nome do seu computador, a hora, a data, o número, o nome dessa sessão sua, o número da janelinha que você tá. Mais ou menos isso, tá? Não se preocupe muito com os detalhes. De novo, apenas faça, apenas instale, comece a mexer isso. Conforme você for começando a usar, você vai ver que não é nada complicado assim não, tá? E o Tmux, ele funciona com uma coisinha chamada Home Key. Você tem basicamente uma Home Key que você aperta e mais uma combinação de comandos que você pode apertar para fazer alguma coisa. No caso, assim que você instala o Tmux, a Home Key padrão dele é Ctrl B. Se eu apertar Ctrl B, eu apertei a Home Key do Tmux. E se eu apertar Ctrl B e aspas duplas, eu abro embaixo aqui da janela que eu tô uma nova janelinha. Se eu apertar Ctrl B, ou melhor, a Home Key minha e o símbolo de porcentagem, eu abro uma nova tabzinha na minha direita. E aí, para eu navegar entre essas tabs que eu acabei de criar, eu posso apertar Ctrl B e a seta. Ctrl B e seta para o lado, Ctrl B e seta para cima, Ctrl B e seta para baixo, Ctrl B e seta para direita, e eu vou navegando as tabs que eu abro. E cada tabzinha dessa aqui, ela é um terminal completo, é um full terminal. Não é igual o Visual Studio Code, que você abre uma janelinha do terminal, você talvez tenha um terminal lá e algo tipo, não. Aqui é for real, é terminal mesmo rolando. Então você consegue acessar múltiplas tabzinhas aqui, fazer qualquer coisa que você faria no terminal, que você pode rodar uma app Node aqui, você pode abrir o seu VI aqui embaixo, você pode fazer o que você quiser, literalmente o que você quiser. Então, é muito cool. O Tmux eu acho que é muito massa aqui pra você navegar nisso aqui. Você não precisa saber muita coisa, você viu, ó. Home Key, setinha, Home Key, setinha, Home Key, setinha. Home Key é simbolinho de porcentagem, você abre. Se você quiser fechar alguma dessas tabs, você pode apertar Ctrl D. Ctrl C e Ctrl D. Ou você pode apertar Ctrl C e Ctrl D ou apertar só digitar Exit. Exit você sempre sai do seu terminal. Então você sai do terminalzinho com Exit também. Então Ctrl B e porcentagem, você abre aqui, você navega com setinha. Só isso. E outra tecla que você pode querer fazer aqui é Ctrl B e C. Ou seja, é Home Key e C. Você abre o quê? O que eu estou fazendo com Ctrl B e Ctrl C aqui? Você pode ver que aqui embaixo ele está abrindo novas coisinhas aqui, ó. 1, 2, aqui, se eu apertar de novo Ctrl B e C, ele vai abrir mais um aqui para mim. O que é isso aqui? Isso aqui são tipo tabs do Tmux. Igual eu estava na minha primeira telinha ali, que eu tinha só uma... Esse aqui que eu tenho, essas aqui, eu consigo criar várias aqui, eu consigo criar novas tabs com outras áreas disso aqui. Então, cada uma dessas aqui que eu criei são novas tabs que eu tenho full power para fazer o que eu quiser com o meu Tmux. E como que eu navego nessas que eu criei? Eu aperto a Home Key e o número que está ali embaixo, tá vendo? Que cada um tem um número atrás, ó, 0, 1, 2, 3. Eu posso apertar Ctrl B e 2 eu vou para 2. Ctrl B e 3 eu vou para 3. E se eu quiser fechar alguma dessas, é igual eu fechei as tabzinhas únicas. É só apertar Ctrl C, Ctrl D aqui, o Exit. Aí eu fecho o terminal. Você pode ver que eles estão fechando aqui. E aí eu vou fechando, posso fechar todas até parar. Até parar aqui. E só, viu? Nada complexo, bem simples, bem trivial. Então, essas simples diquinhas aqui que eu passei, deixa eu ver se eu tenho aqui, onde que eu pus meu The Right Way? Aqui. Essas 3 simples dicas que eu te passei já vão te ajudar a se tornar um programador 10x, que são, conheça muito bem o seu editor, use comandos como, eu vou colocar aqui os comandos que eu usei, cd, ls, man, grep, pipe grep, são basicamente o mínimo que você precisa saber. VI aqui, você precisa saber VI ou Vim, se digitar no terminal sempre VI ou Vim, se você tiver o Vim disponível, o Vim é basicamente uma versão improvement do Vim, igual a VI Improved. Então, tipo, o Vim, ele é um VI Improved, se você tiver instalado o Vim, você vai poder usar um Vim assim, tipo, você vai poder digitar um Vim aqui no terminal e editar as coisas. E basicamente isso. Movements vai ser H, J,
KL, scroll, Ctrl mais D, Ctrl mais D e Ctrl mais U. E só o que você precisa saber. Ah, peraí. Insert mode, type I, sair do Vim, ESC, Q, para sair direto, sair do Vim e salvar ESC, W e Q, ou apenas .x. O que mais eu posso passar aqui para vocês? Sair do Vim sem salvar, você pode mandar um ESC Q ponto de exclamação, aí você sai sem salvar. Esse aqui é o mínimo possível. Se você souber isso aqui do Vim, você já consegue editar um arquivo de texto e sair dele. É o mínimo possível, tá? E Tmux. Como que usar o Tmux? Primeiro você vai instalar o Tmux, assim que você editar Tmux vai estar numa telinha igual eu tô aqui. Home key igual a Ctrl mais B padrão. Você pode trocar essa home key, tá? Você pode fazer outra combinação que você quiser, você pode configurar no seu Tmux. Então, home key, ou melhor, vou passar aqui como se fosse Ctrl mais B mais isso aqui. Nova tab, eu não sei se se chama tab, acho que panel, né? Acho que eles chamam de panel. Novo panel à direita sua. Ctrl mais B mais aspa. Novo panel embaixo. Ctrl mais B mais setas. Navegar entre panels. Ctrl mais B mais C, nova tab. Ctrl mais B mais number, navegar nas tabs. Beleza, é isso que você precisa saber. Se você souber, só isso aqui eu te passei, se você souber só esses pequenos comandinhos aqui de Unix, Opa, eu perdi aqui. Ctrl mais B mais numbers, navegar entre as tabs aqui. Navegar entre as tabs. Navegar entre as tabs. Se você souber só esses comandinhos aqui que eu passei, já vai dar pra você ter tipo um baita improvement. No começo, se você quiser usar o sistema operacional, vai ser bem difícil você começar usando isso aqui. Vai ser foda, vai ser complicado, você não vai apanhar pra usar esses comandos. O Vim, você vai apanhar para começar a editar os arquivos, não vai ser simples se você entrar em Insert Mode. Quando você começar a usar o Tmux também não vai ser simples, vai ser difícil, mas eles são muito recompensadores. Nada que você está aprendendo é simples. Então, sempre que você está aprendendo algo novo é mais complicado, sempre que você está fazendo algo assim é mais difícil. Mas se você aprender, se você se focar, se você não desistir, persistir nisso, os resultados que você vai ter vão ser muito melhores do que qualquer outra coisa. Como eu falei, nós como programadores, a gente está o dia inteiro editando arquivo de texto. Então, se você tiver um método eficiente navegar entre os seus múltiplos arquivos de texto, porque esses comandos que eu passei aqui do sistema operacional são basicamente para você navegar em múltiplos arquivos de texto. Você vai navegar as suas pastas, navegar o seu monte de arquivo de texto que você tiver, com esses comandinhos aqui simplões. E aí, uma vez que você conseguir navegar esses arquivos de texto, você vai precisar de uma forma de editar eles. E aí, com esses comandinhos do Vim aqui, você consegue editar os seus arquivos de texto. E pode ser que você queira também editar múltiplas coisas ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, igual eu fico aqui no meu terminalzinho, abrindo um Node de um canto, abrindo uma outra tab no outro. E é só você colocar um Tmux. É só isso, não é muita coisa. Você vai ver que só esses comandinhos aqui vão ser uma puta diferença para você. E lembre-se, eu quando comecei a programar, eu não tinha nada disso. Eu programava uma telinha sem tutorial, sem YouTube, sem nada. Tipo, eu aprendi a programar sem absolutamente nada disso. Se você começar com isso aqui, você já vai estar um passo à frente como eu comecei. Então, é basicamente isso. Só começar, não tenha medo de testar essas keys e faça isso, teste isso. Se você estiver usando Windows, esses comandos aqui não vão estar disponíveis. Você vai ter para Windows tipo dir para, acho que é dir para ver diretórios. CD, eu acho que o CD funciona no Windows também, se eu não me engano, só que ele é um pouquinho mais peculiar. Por exemplo, C2 ponto é um pouco diferente, como que a navegação é um pouco diferente do Windows. Então eu não vou falar muito do Windows porque eu não entendo tanto do Windows assim pra falar pra vocês, mas procure. Se você quiser navegar na bash do Windows, você pode abrir a bash do Windows e ir navegando com comandos parecidos com esse aqui. No fim do dia que você vai precisar de uma forma de listar diretórios, uma forma de acessar diretório, uma forma de ver manual das ferramentas, uma forma de pesquisar nos seus diretórios e uma forma de editar esse arquivo de texto. E só, nada mais. Não precisa de Notion, esse monte de parafernália que o pessoal te impõe hoje em dia. Você só precisa aprender como você vai acessar os seus arquivos de texto, editar eles mesmo que você não tenha uma interface gráfica. Beleza?